E ele aqui ensinando o povo que digais toda a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha que coisa linda, irmãos. Antes nós sejamos unidos numa mesma palavra, no mesmo parecer, sem dissensões, sem diferença, sem querer desprezar um ao outro, por A, por B, por C, por isso, por aquilo, mas amarmos uns ao outro, como Jesus nos amou. Aleluia. Isso foi o que o Mestre nos ensinou. Glória a Deus. E Paulo aqui puxando a orelha dos irmãos, puxando mesmo, porque quando ele fala assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele falando, gente, abre o olho, abre os ouvidos de vocês, pelo amor de Deus. Vocês têm que se unir. Vocês têm que ouvir a palavra, se unir, para ganhar mais alma para Cristo. Não ficar falando, eu sou disso, eu sou daquilo, de um e de outro. Mas nós somos de um evangelho só, o evangelho de Cristo. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Olha, Paulo aqui, ele estava entristecido, irmãos. Quando ele estava ali falando daquela igreja, que estava em divisão, não tinha união entre os irmãos. E ele falando aqui, olha, quando eu falei assim, que alguém falou para ele, porque ele já tinha sido avisado, olha, a igreja lá está em contenda, está em confusão, está em dissensão. Cada um fala, não, eu vou me reunir aqui porque eu sou de Paulo. Olha, eu vou reunir aqui porque eu sou de Cefas. Não, eu vou reunir aqui porque eu sou de Cristo. Estava em divisão a igreja. E Paulo aqui, mandando essa carta, ele rasgou aqui, falando, né? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. E logo após ele fala, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Que negócio é esse? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Tipo, ele quis dizer, fui eu crucificado por vocês? Irmãos, o que eu aprendo nessa palavra? Pode ser quem for que esteja falando mal de você, que esteja te acusando. Olha para Jesus, irmãos. Aleluia. Olha para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Foi ele que morreu na cruz, e morte de cruz por mim e por você. Aleluia. Não foi o irmão do lado, o irmão A, o irmão B. Não foi Jesus Cristo. Aonde nós formos, irmão, dentro das igrejas, vai ter sempre dissensões, fofocas, mentiras, invenções. Vai ter. Porque seres humanos é assim. É um querendo derrubar o outro. Mas nós somos a igreja de Cristo. É, Deus, aleluia. Somos separados. É, Senhor, aleluia. Temos que ser diferentes. Glória a Deus. Fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença no meio dos irmãos. Nós temos que fazer a diferença no meio da igreja, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde você frequentar. Você está dentro do ônibus, você tem que fazer a diferença. Nós temos que estar sempre em espírito de oração. De repente você vai dentro do ônibus, o ônibus dá uma freada, você repreende em nome de Jesus. Porque há um crente dentro do ônibus, dentro daquele automóvel. Tem que estar diretamente, irmão, intercedendo.
Nós temos que olhar, Senhor, foi o Senhor que entregou o teu filho em morte de cruz por mim. E ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós, como nosso advogado. E aqui, no capítulo 2, né? Falando do caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublime de palavras ou de sabedoria. Paulo já foi sabendo como que tinha que lidar com aquele povo, para juntar aquele povo, para unir aquele povo, para adorar ao Deus vivo. Aleluia. E Paulo aqui, ele falando, porque nada me propus saber entre vós. Ele não procurou saber, mas vieram até ele e falaram. Mas ele já sabia a palavra direcionada por Deus, o que ele iria falar. Glória a Deus, aleluia. E aqui Paulo falando, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. É a Cristo que nós devemos pregar, irmãos. Não é eu contar o que eu faço, o que eu... Sabe, irmãos, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Porque o nosso problema está na mão do Senhor. E é Ele que toma conta da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, seja lá o que estejamos passando. Nós não devemos passar isso para a igreja, mas nós devemos pregar a palavra genuína de Cristo, que